Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Uma vez mais estamos aqui para dar sequência a esta leitura bíblica em 100 dias. Você que ainda não leu a Bíblia conosco, é nosso convidado para inscrever-se aqui no canal, participar das leituras. Já temos algumas leituras bíblicas completas gravadas nas playlists aqui deste canal. Você poderá escolher a versão que melhor lhe agrada e juntos vamos completar essa leitura maravilhosa. Hoje nós chegamos no 99º dia da nossa leitura. Entraremos no derradeiro, no último livro da leitura bíblica em 100 dias, da versão ARC, Almeida Revista e Corrigida. Você é nosso convidado para participar dessa imersão na Bíblia Sagrada. E hoje vamos ler Apocalipse. Apocalipse tão bem explicado em aulas maravilhosas. Vai lá no canal do nosso amigo Pastor Juliano Fraga e com certeza você será edificado com as aulas que ele tem ali naquele canal a respeito deste livro. Vamos juntos aqui meditar na palavra de Deus. Querido Senhor, graças te dou por esta riquíssima oportunidade que o Senhor tem dado a nós. Juntos podemos aprender mais de Ti através da santa e poderosa palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha e o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e a seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. E o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso,
Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os chamastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. E se não te arrependeres, tenho, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao anjo que da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é o trono, que está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que os prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não arrependerem das suas obras, e ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como diz as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz ao que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.
Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, adorem, dados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes as palavras da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, e o nome da cidade do meu Deus, uma nova Jerusalém que desce do céu, o meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira e o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei e se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era da aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e os trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem. O quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e em redor por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória, a honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre,
os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam ao que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno é o Senhor de receber a glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostravam-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação, e para Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E com grande voz dizia: digno é o cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória e ações de graça. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer ao que estás assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Apocalipse capítulo 6. E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Havendo aberto o 4º selo, ouvi uma voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno, e, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada e com fome, e com peste, com feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca,
e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e como quando a figueira lançava de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro e se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidas do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas das rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos o rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 7. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E vi outro anjo que subia a banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa dos servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois dessas coisas olhei, e eis que é uma multidão, a qual ninguém podia contar, e todas as nações e tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajavam vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro, e dos anjos que estavam em redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostravam-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoravam a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graça e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre, amém. E um dos anciãos falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? E eu lhes disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma sairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao mar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. A fumaça e o incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E ao anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra.
E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham e as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, toda a árvore verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar umas coisa como um grande monte, ardendo em fogo e lançando-se em sangue a terça parte do mar, e morreu uma terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas, e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de tocar. Apocalipse capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como uma fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder de que têm os escorpiões da terra, e foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, e foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas como coroas, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem, e tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate, e tinham cauda semelhante do escorpião, e aguilhão da cauda do seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei e anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion, passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam presos para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nessa visão, os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo, e o jacinto e o enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3
pragas, foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saía da sua boca, porque todo o poder dos cavalos está em sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda era semelhante à serpente, em quem que tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Apocalipse capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como uma coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e sendo ouvido os 7 trovões e as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escreve. E o anjo que vi estar sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, e naquele que há na terra que nela há, e no mar que nela há, não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos, e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e dizia: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar, sobre a terra. Fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E disse-me: toma, come, e ele lhe fará amargo ao ventre, mas a tua boca doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido ao meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. E foi dada uma cana, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu e para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matarás. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias no meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros,
porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os pés, e caiu grande tremor sobre os que viviam, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E o terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, aí eis que o terceiro ai virá. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Criador, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és, que era, que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E reinaram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados e todos os de, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e os santos, aos que temem o teu nome, aos pequenos e a grande, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Glória a Deus pela leitura de hoje, e que Deus continue te abençoando de maneira especial. Amanhã estaremos aqui para a nossa conclusão deste maravilhoso projeto. Aproveito para convidar você para entrar no nosso grupo do WhatsApp e participar conosco da 10ª edição da leitura bíblica, onde leremos a versão em ordem cronológica, na ordem que aconteceram os fatos. Participe conosco e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de você.